Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao canal da Monografia Perfeita e hoje vamos falar um pouco mais sobre metodologia para aqueles que têm muitas dúvidas como escrever a metodologia em seu TCC. Eu tenho uma série sobre métodos e metodologia, com vários vídeos explicando cada um dos métodos, portanto, esse não é o objetivo desse vídeo. O objetivo, os tópicos que nós vamos trabalhar hoje são os seguintes: falar um pouquinho sobre metodologias e métodos, né, para revisar para aqueles que têm algumas dúvidas e o que deve constar na metodologia do TCC. Eu ressalto que nesse ponto nós vamos mostrar exemplificando, né, como foi apresentado, desenvolvida a metodologia em um TCC que é nota 10, que é um dos TCCs que mais são visualizados e que tem download no site TCCs da USP, que são abertos ao público. Então eu acabei analisando esse TCC e verifiquei que a metodologia dele está exemplar para utilizarmos como modelo de análise com base no que vamos falar. Bem, lembrando, metodologia é o conjunto de métodos e técnicas científicas utilizados para conseguir chegar em determinado lugar, obter determinado resultado. Já os métodos são exatamente os caminhos para determinados resultados. Ao longo da nossa pesquisa científica, nós temos vários resultados que nós pretendemos alcançar. Para cada um, geralmente utilizamos um método, né? Então, o método, conjuntamente com as técnicas, forma uma metodologia, né? Então, por exemplo, quando a gente analisa Max Weber, embora ele tenha um método muito típico, que é o tipológico, ele tem toda uma metodologia de pesquisa. Então, se você utilizar as técnicas para coletas, os métodos utilizados, você vai estar aplicando a metodologia, inclusive não só de coleta de dados, mas também de análise da pesquisa. Bem, então eu peguei esse trabalho de conclusão de curso do Tiago Pádua Carvalho. Ele é um que mais tem downloads no site da USP. E me gerou a curiosidade, né? Está até na página, né? Pela quantidade de downloads, fui ver e achei muito boa a metodologia dele. Então vamos ver o que é interessante, o que é uma metodologia modelo, né? O que se espera numa metodologia. Começar da forma como ele começou. Qual é o tipo de pesquisa que você está fazendo? Ele está falando, eu vou fazer a pesquisa qualitativa, inclusive para aqueles que tenham dúvidas quanto à pesquisa qualitativa, eu tenho uma série completa com mais de 8 vídeos sobre pesquisa qualitativa e alguns métodos, né? Que é um monográfico, método de biografia, pesquisa biográfica e etc. Então aqui ele falou, eu vou utilizar a pesquisa qualitativa. Aí ele cita qual que é o embasamento, o que ele compreende como pesquisa qualitativa, porque inclusive nós temos alguns debates na doutrina, como eu até apresentei. Existem também linhas da pesquisa qualitativa, como a pesquisa qualitativa na antropologia, né, que é muito comum, na sociologia. Então ele deixa claro quais são os parâmetros da pesquisa qualitativa que ele vai utilizar. Aqui no próximo parágrafo, ele coloca a primeira fase desse trabalho, ou seja, ele vai dividir em fases, consiste no levantamento e análise do material bibliográfico. É a nossa revisão bibliográfica, que foi objeto da série da semana passada, sobre conceitos de administração financeira de curto prazo e fluxo de caixa. Em seguida, ou seja, a segunda fase da minha pesquisa, será realizado um estudo de caso de uma empresa que passou pela implantação de um controle de fluxo de caixa. Veja aqui, agora está claro por que ele escolheu a pesquisa qualitativa. Ele vai fazer um estudo de caso.
O método de estudo de caso, o método monográfico, ele tem características específicas. Você precisa compreender o caso em toda a sua complexidade, os diversos elementos que integram esse método. E ele vai fazer isso, fazendo estudos de caso de uma empresa, verificando tudo, todos os elementos que compõem aquela empresa, para chegar a determinadas conclusões. Então, é muito típico da pesquisa qualitativa. Ele realmente sabe o que ele está escrevendo aqui. E aí ele fala: o método de estudo de caso busca esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões, o motivo pelo qual foram tomadas, como foram implementadas e os resultados. Então ele faz um recorte aqui do estudo de caso, né? O estudo de caso poderia também não só ter um enfoque nas decisões, mas no comportamento da sociedade, por exemplo, né? Mas nesse caso, como inclusive ele quis fazer estudo de empresas, é a tomada de decisões, a implementação destas e o resultado dessas decisões tomadas. Então aqui ele já fala sobre o estudo de caso, qual que é a fundamentação teórica dele. Em seguida, ele quer continuar falando sobre o estudo de caso, é um método de observação, e ele está correto, né? Então isso daqui é teórico, né? É de observação, de construção de raciocínio e de relatos de informações que entrelaça teoria com observações de fato. E é isso que eu quero fazer, é isso que ele está falando. Inclusive, ele poderia até deixar mais claro o que eu busco pelo método do estudo de caso, é exatamente juntar a teoria com a observação dos fatos nesse caso concreto. Ele até poderia ser um pouco mais específico, mas está muito bom, possibilitando a reflexão e a formulação de hipóteses. Então, as minhas hipóteses serão formuladas com base no método de estudo de caso. É a minha segunda fase da pesquisa. E aí o estudo de caso, ele permite explicar conceitos teóricos. E, inclusive, ele vai utilizar este método para comprovar hipóteses, né? Por que ele... Isso daqui eu queria que vocês atentassem, embora ele tenha escrito uma boa metodologia, como eu falei, é um método. Mas por que ele se confundiu aqui? Ele se confundiu por uma razão. Porque a pesquisa qualitativa, ela não tem como enfoque, e ao contrário, até busca evitar iniciar com hipóteses. Então, antes de você fazer o estudo de casos, evite formular hipóteses. E é por isso que se torna difícil, porque na realidade, aqui o que ele fala comprovar hipóteses, ele formula e comprova ao mesmo tempo com o mesmo método. Mas por que ele inclusive acabou colocando essa terminologia? Porque na realidade, quando eu vou estudando os casos, eu começo a ter algumas hipóteses e continuo investigando aquele caso, né? Mas eu não parto a pesquisa com uma hipótese de pesquisa, eu devo evitar fazer isso na pesquisa qualitativa. E você pode sim desenvolver hipóteses, mas eu não recomendo. Essa parte aqui eu não colocaria, né, de formulação, comprovação de hipóteses para o estudo de caso. Por quê? Porque aí mostra que você acabou tendo um viés, foi um pouco enviesado pelas hipóteses que você formulou para conseguir as respostas. Você não faz uma análise limpa, como é a proposta da pesquisa qualitativa. Você ofere os resultados com base no estudo aprofundado do caso. Então, essa parte aqui eu excluiria e recomendo que vocês evitem colocar. Está errado? Não, não está. Mas alguém que seja muito purista e que realmente busque na pesquisa dele resultados de uma pesquisa qualitativa, vai questionar. E vai questionar exatamente pelas hipóteses. Olha, será que você não chegou a essas conclusões porque você tinha formulado essa hipótese e foi enviesada? Essa seria uma pergunta, inclusive, que eu faria numa banca. Se ele souber explicar bem, aí está ótimo. Mas para evitar esse tipo de dificuldade, não coloque. E se colocar, busque não enviesar, ou seja, não ter a tendência de buscar a resposta para comprovar a sua hipótese. É isso que é o enviesamento, né? Você acaba escrevendo de forma tendenciosa, porque você quer comprovar aquilo que você desenvolveu como hipótese.
Bem, vamos ver agora o próximo parágrafo. Para obter as informações necessárias para o estudo de caso, foram utilizadas entrevistas e pesquisas dos documentos da empresa. Então, quer dizer, o que foi coletado? Durante o período de levantamento de dados, a empresa deu total acesso aos documentos, ou seja, ela forneceu para o desenvolvimento da pesquisa, e aos empregados que, de alguma forma, estavam relacionados ao objeto de pesquisa. Ou seja, está mostrando que você teve acesso a toda a empresa, né? Ou não, se tivesse alguma limitação, você deveria colocar na pesquisa, falar, olha, sobre documentos tais, 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 não foi fornecido, né? E aí você também teria que entender um pouco por quê, né? E mostrar as limitações da sua pesquisa, se houvesse, no momento que você vai falar sobre a discussão do seu TCC. As limitações você escreve na discussão. Aí ele fala mais um pouco sobre a coleta de dados, análise de dados no estudo de caso, coloca uma referência, uma citação no sistema autor data, como vocês podem ver, né? Aqui o nome, o ano e a página. E aí ele coloca um fator relevante na pesquisa qualitativa é a definição da amostra, que é verdade, né? Porque para você ver se você conseguiu estudar a fundo determinado caso, né, você precisa definir uma boa amostra. Depois ele fala, as decisões de amostragem têm objetivos diferentes, um deles é encontrar casos mais típicos ou desenvolvidos para estudar o fenômeno que está sendo investigado. O estudo de caso pode ser tanto casos típicos como a busca de casos atípicos, aqueles que fogem à regra e, portanto, nós precisamos entender melhor. E aí ele fala sobre o caso dele, buscou-se informações principalmente por meio dos gerentes financeiros, que foi o responsável pela implantação do controle de fluxo de caixa na empresa, que está diretamente em contato com a gestão de capital de giro. Então aqui eu até compreendo como que ele fez. Se tiver alguma falha aqui eu também posso levantar na hora da arguição. Ele fala: o estudo de caso conta com uma breve descrição do setor que a empresa atua e os desafios trazidos pelo ambiente competitivo, uma descrição da empresa, explicação do método de controle de fluxo de caixa empregado, cálculo de seu ciclo de caixa e, por fim, uma comparação entre a realidade e a teoria, mostrando as principais diferenças constatadas. Então, ele finaliza dessa forma. Veja, não fez nenhuma citação aqui. E isso é muito importante, não concluir com citações os seus tópicos. Bem, pessoal, essas eram as principais considerações que eu queria falar, como que se desenvolve uma metodologia, começando pelo tipo de pesquisa, essa é a forma correta para se abordar a metodologia num trabalho de conclusão de curso. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha esclarecido as principais dúvidas e caso vocês tenham gostado, como eu sempre peço, curtam, comentem, compartilhem, para a gente é muito importante saber a opinião de vocês. Muito obrigada!